Pois bem, bom dia para todos. Bom dia. Que Jesus nos abençoe, que a nossa manhã seja mais aquele encontro que nos favoreça, que nos auxilie no que remonta ao entendimento das leis da vida, que todos nós possamos formar uma rede do bem. Nós abraçamos a todos que estão nos seus lares, que nesse momento se unem ao nosso trabalho em busca do fortalecimento espiritual, também dos processos terapêuticos que todos nós necessitamos para continuarmos na jornada redentora. E que os benfeitores espirituais também visitem os lares, de sorte que todos possam, os familiares e amigos, recebam também estas vibrações. Sem dúvida. Que o Evangelho favorece à luz do Espiritismo. Pode ficar tranquilo. Se precisar, pode sair e voltar. Pois bem, nós vamos retomar o estudo do Apocalipse. Hoje o encontro de números 159, com o tema Juramento do Anjo. Vamos trazer então as visões de João Evangelista na ilha de Patmos, sobre a tutela do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura do texto a partir do primeiro versículo. Vamos caminhar aqui. Vamos lá, primeiro versículo. E vi outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas os 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, o que nele há, que não haveria mais demora. Mas os dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Ficamos por aqui. Voltando, nós vamos trabalhar então versículos 5 e 6 hoje, se der. O 5 prometemos, o 6º vamos tentar. Pode trazer uma aguinha? Pode vir. O 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre. Então essa vai ser a tônica da manhã. Mas nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo aqui uma pequena viagem no tempo, voltando aqui no sentido de relembrarmos alguns aspectos que foram trabalhados nos últimos estudos, certo? Para que aqueles que estão chegando se sintam, de uma certa forma, um tanto quanto confortados, não é? sem estar perdido no contexto.
Então, no versículo 1, foi trabalhada a questão da chegada do outro anjo, o outro anjo que desce do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Pois bem, esse anjo, ele tem, dentro de um resumo, porque só esse versículo foi mais de 1h30 de trabalho. Mas esse anjo, ele representa a manifestação da chegada de uma verdade, do atendimento espiritual que o mundo maior empreende em todos os tempos da humanidade. Então, sempre o anjo vem. Porém, nós estamos no Apocalipse. O Apocalipse, ele representa o ciclo final do processo do aprendizado. O que não significa que depois desse ciclo vai acabar tudo. É o ciclo final de uma etapa. Ficou claro? Pois bem, então nós estamos no momento que o anjo forte se apresenta já com condições, porque ele é forte, né? Com condições de enfrentar os desafios. Por isso que estava sobre a sua cabeça o arco celeste, que nós falamos também que é a aliança entre o Filho com o Pai, porque o Pai, Deus, na sua infinita bondade, jamais se afastou do Filho. Jamais quebrou o pacto. O Filho é que vai reconhecendo a importância desse pacto. O que vai caracterizando o seu rosto como um sol. Estão lembrados que nós falamos do sol? O refletir o pensamento divino, o sol já numa condição de apresentar as nuances do Evangelho em termos de vivência. Os seus pés, base, colunas de fogo, falamos da razão, do sentimento. Esse anjo é portador de um livrinho aberto, que são as suas obras, as realizações, a capacidade de decodificar, sempre pronto a entender os sinais e pôr em prática. Observem bem que protótipo que nós estamos aqui vislumbrando para a nossa conscientização. Não é isso? Pois bem, no versículo 3, esse anjo clama com grande voz, como quando ruge o leão. Então, o clamor da voz quer dizer a autoridade do exemplo testemunhado. Então, os espíritos superiores operam na Terra nos auxiliando. Clamam com a voz da autoridade, porque eles já colocam em prática, eles já têm a autoridade espiritual suficiente para dizer para nós, com muito carinho, da importância de trabalhar, de construir também, de adquirir autonomia, responsabilidade. Mas é válido lembrar que, por eles terem autoridade, a doutrina espírita nos esclarece que no plano da evolução mais à frente, não existe intervenção divina no seu sentido de mudar panoramas para que as pessoas se ajustem a esses panoramas. Olha que interessante. Allan Kardec trabalha essas questões, inclusive nós estamos desenvolvendo no nosso canal Gênese um estudo sobre a Revolução Espírita. Vocês têm acompanhado? Quem não, acessem o canal Gênese, que é um canal irmão da Rede Amigo Espírita, que é de nossa responsabilidade aqui da FEAC, que nós estamos trabalhando essas ideias, essas reflexões em torno da essência da doutrina espírita. É mais ângulos que se abrem, ok? Pois bem, então a autonomia. Na autonomia nós vamos percebendo a importância de compreender o dever como meta, motivar para realizá-lo, e com isso a gente ir conquistando a autonomia e nos livrando das dependências. Então, quando o indivíduo está assim, vai haver uma intervenção do cosmos para que o planeta evolua. Bom, a gente fica assim, vai vir uma... Agora está na moda, né? Diga-se de passagem. Porque não temos o que falar, a gente vai inventando. Intervenção extraterrestre.
né? Então, espíritos de outros orbes vão vir com naves ou vão vir invisíveis para fazer assim, ô humanidade. Bom, isso é aforismo, não, isso é um ufanismo, né? Isso é uma ilação que nos coloca numa condição assim de doutrinariamente refutar que isso não tem sentido na evolução. Vocês imaginem se vai se permitir uma nave chegar aqui no céu com um extraterrestre para dizer o que nós vamos ter que fazer. Vocês já imaginaram o alvoroço que seria? Que caos! Sem dúvida. Então Jesus é péssimo na organização e esses processos do desenvolvimento sob o ponto de vista íntimo, eles vão tudo por água abaixo. Espetáculo. A gente só muda as terminologias, agora é ufologia. Antes, a gente trabalhava a ideia dos deuses, dos mitos, que se corporificariam para mudar os painéis. E isso nunca aconteceu. E não vai acontecer. Porque o processo é natural. A evolução é sob o ponto de vista do desenvolvimento da inteligência e da moralidade. Estão de acordo? Com todo respeito a quem acredita nisso, tá, gente? Respeitam. Crença é crença, não se discute. Mas nós estamos aqui sob o ponto de vista do Espiritismo. Nós estamos tentando entender o Espiritismo que esclarece. Pois bem, sem delongas, então o anjo, no versículo 4, tem a manifestação da sete, a sua fala é como os 7 trovões, não é isso? Vamos reler? Sim. Rapidinho aqui, ó. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. Aí o versículo 4 diz assim: e sendo ouvidos os 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram. Então, o ouvir, sendo ouvido os 7 trovões, é a nossa capacidade de perceber os sinais. Ouvir. Bem-aventurados quem tem ouvidos de ouvir. Lembram de Jesus? E escrever à disposição de registrar. Falamos do livro da vida. E a vida na terra é um livro que estás escrevendo, cada dia uma página, cada hora um momento de afirmação. Não menospreze o ensejo de criar uma epopeia de ação. As boas obras são frases de luz que endereçam a humanidade inteira. Emmanuel, na lição Teu Livro. Então, as boas obras são frases de luz que endereças a humanidade inteira. Isso é extraordinário. Tem que ser o nosso poeta Emmanuel, não é isso? Pois bem, aí o que acontece? E o convite é para selar, sela o que os 7 trovões falaram. Foi o final da nossa reunião última, quando trabalhamos que existem questões que estão seladas. Uma carta que está selada. As experiências que você traz, elas estão seladas, elas estão guardadas, para você utilizá-las no momento oportuno. Então, a sua inteligência busca na memória aqueles valores, aqueles recursos, aquelas ferramentas para a gente resolver as questões. Isso é belíssimo. Então nós temos, rapidamente, uma inteligência chamada, atualmente, a inteligência fluida, né? Que é a inteligência mais abstrata. Né? E existe a inteligência cristalizada, que é aquela inteligência mais materializada. Então você, com a sua inteligência, você vai trabalhar na memória mais materializada. Por exemplo, o recurso da dicção. Você com a memória mais materializada, eu acabei de citar Emmanuel. Uma memória mais clara, materializada. É como se eu fosse brincar de dados aqui, montar quebra-cabeça. Quebra-cabeça, você vai estar trabalhando com aquelas pecinhas. Eu montei um quebra-cabeça aqui e deu um painel. Teu livro.
Olha que barato. Cada dia na Terra é um momento da sua afirmação. Eu estou trabalhando com a memória. A inteligência mais materializada. Ficou claro? Você lembrou de uma música. Está lá, está cristalizado. Mas existe a inteligência mais abstrata, que é a chamada líquida, nos dias atuais. Que é o nosso grau de percepção. É algo que é mais sutil, que é mais abstrato e que envolve, portanto, os aspectos da criatividade. Isso é tudo fluido. Olha que legal. Então, tudo isso está selado. E você vai tirando esses selos. Entendeu, Fernanda? Você vai tirando os selos, devagarzinho, ou abruptamente. Eu virei para Denise. Eu acionei o mecanismo da percepção dela. Ela voltou. Aí cria a expectativa. Aí eu dou um sinal. Ela recebe. Ela vai decodificar. Aí ela vai trabalhar com a inteligência dela e dar respostas. Olha que legal. Assim que funcionam os mecanismos do psiquismo. Não é isso? Bom dia. Tá boa, querida? Pois bem, então, agora os espíritos também nos ajudam a tirar o selo do que está para além. Como assim? Vem aqui um espírito bondoso que vai participar da manhã conosco. Hoje nós temos visitas. Espíritos que falam assim, vamos lá na FEAC, porque hoje tem uma atividade lá que nós podemos lançar uma semente. E essa semente vai reverberar para os amigos da internet. Quantas milhares de pessoas vão pegar um pouco dessa semente? Então estamos recebendo uma visita diferente. Só que como que eles trabalham? Eles vão lidar com o que está guardado, selado, dentro de cada um de nós, que estamos aqui na internet ou no mundo espiritual. Então eles vão falar assim, por exemplo, eles não vão chegar aqui e falar assim, olha, a partir de hoje, ou no futuro, suscitando aquela ideia do miraculoso, do sobrenatural. Porque a ideia dos espíritos não é te impressionar, Vânia. E nem alienar, né? Eles não querem que você fique assim, nossa, mas você é poderoso. Porque, por sinal, o conhecimento... Lembra que a gente falou sobre isso essa semana? Quando a gente estava estudando aquele material, que você até ressaltou que o conhecimento na mão do vulgo é temerário? Ah, sim. Potencializa a complicação interior. Potencializa a complicação interior. O que está de acordo com o que os espíritos ensinam na questão 785, que o progresso intelectual se efetua sempre. 785. Quando os espíritos se referem a estacionamento, é estacionamento moral, porque o intelecto não estaciona. Então, se nós avançamos no campo intelectivo, do conhecimento, você citou bem aí o conhecimento no plano prático da vida, mas não aceleramos o avanço moral, então esse desenvolvimento intelectual vai sofisticar o atendimento, a exteriorização da instintividade inerente. Se vier vamos falar de astronave. Astronave que fala? Você que gosta Espaçonave. Espaçonave. Obrigado, Júlio. Você que intercambia muito com o capitão James T. Kirk. Nossa, antigo, hein? Porque ele é antigo. O Spock, como é que chama? Tenente Uhura. Uhura. Você está lembrando, hein? Dr. McCoy. Não pode lembrar do Dr. Smith, pedido do espaço. Não, aí complica. Dr. Smith, né? O Dr. Smith simboliza o que eu quero falar. Nada tema com o Smith, não há problema. Vamos falar do Dr. Smith. O Dr. Smith é aquela figura que foi levada para um plano elevado, colocado dentro de uma nave. Não é? Ele tinha conhecimento intelectual para isso, porque o passaporte dele foi assinado. Ele não estava lá por acaso. Não. Ele tinha as conquistas pessoais. Só que o Dr. Smith só criava problema.
É quando nós temos este horizonte aberto da intelectualidade, sem o respaldo da moral, a gente brinca de viver. E não percebe que a gente pode estar causando um problema gravíssimo para a humanidade que está à nossa volta. Se você tem um microfone, a sofisticação complicada, ela pode complicar a vida de milhares de pessoas. E é óbvio que o grau de responsabilidade se torna maior. Mas se você não tem um microfone, você pode complicar a vida aqui dessa turma aqui. Não pode? Pode. Uma decisão manda alguém embora e um centro espírita perde o rumo. Sabia disso? Você já viveu essa história? Você sabe do que eu estou falando? E depois é difícil de recuperar. Agora, o indivíduo que foi abarcado para outra nave, ele ganhou. Porque se ele saiu daquele contexto é porque ele tinha que trabalhar em outro lugar. Mas só sobre o ponto de vista da moral, da fraternidade, do evangelho. Então nós vamos como que no espaço sideral sendo convidados. Poxa vida, hein? Nós estamos sob inspiração de ETs. No espaço sideral nós estamos assim, viajando de acordo com o combustível que nos é concedido no posto Ipiranga, que é gerenciado por Deus. No posto Ipiranga tem tudo. Não é assim? Então você para o carro lá e ele fala assim, olha, pode ir para o São Gabriel. Não, você pode viajar para lá, para cá. E compete à nossa inteligência aceitar, porque é bom para a gente. Porque eles querem o nosso bem. Então, voltando, o Espírito vem aqui, ele vai trazer uma semente, mas a ideia não é que ele garanta o poder, a autoridade para convencer e ser aplaudido. Não é isso. E muito menos desrespeitar a capacidade sua de descobrir a verdade. Eu não vou dar nome, mas uma pessoa me mandou uma mensagem ontem, falando que achou na internet uma mensagem de um espírito que foi muito amigo meu, desencarnado, e que no mundo espiritual ele se comunicou através de médiuns, dizendo que ele se arrependeu, porque aqui na Terra ele tinha um ponto de vista e lá ele mudou o ponto de vista. Aí a pessoa me pediu que analisasse. Eu estou simplificando porque o assunto é complexo e tem a ver com esse selo. Aí eu disse assim, olha, com todo o respeito, eu conheço esta pessoa porque foi minha amiga. E a vida toda, ele era um profundo conhecedor de espiritismo. E ele dizia para a gente assim, no dia que um espírito manifestar nas minhas reuniões, para dizer que se arrependeu de uma teoria ou de uma ideologia, do que for que ele abraçou aqui na Terra, com vistas a nos dizer que nós podemos estar errado, eu ponho ele para correr. Porque para mim ele é um gaiato. Porque se ele teve a oportunidade de ter dúvida, se ele resolveu isso no mundo espiritual, que bom para ele. Mas que direito que ele tem de vir aqui para tirar de você a oportunidade de você trabalhar com os elementos? E para lançar uma outra dúvida. E para lançar uma outra dúvida. Captou aí o processo do aprendizado? É diferente quando um espírito se manifesta dizendo assim, olha, eu acreditava que eu tinha razão e olha o que deu. Eu tive uma desencarnação complicada, etc, etc. Ele vai trabalhar não um ponto fechado. Um padrão moral. Ele vai estar trabalhando no padrão moral. Que a obra espírita é rica. O tempo todo nós estamos lidando com os espíritos, contando sobre isso. Olha, eu acreditava nisso. Mas questões básicas que para nós, o desafio é pôr em prática. Agora, vir aqui na Terra para dizer que estava errado e que nós estamos errados, ele está dizendo o quê? É uma complicação. Ele está arrumando uma complicação. Mas ele aceitar, o espírito vir e aceitar que ele se equivocou, né, isso é até evolução também. Ué.
né? Do ponto de vista ele do se equivocou, equivocou, de mas uma deslize moral. isso, Não de uma informação que não vai alterar, isso, que vai lançar mais dúvida, isso, que vai exatamente. favorecer um pensamento de um, de outro. Exatamente. Porque quem lança, sem influenciar. quem lança a ideia está se favorecendo, está usando para favorecer uma tese pessoal. Exatamente, é isso aí. Então, É sobre essa ótica. Principalmente quando você encontra na Terra pontos polêmicos. Os espíritos vão voltar para aumentar a polêmica? Vocês entenderam? A falta de base. E aí a turma, o médium escreve. Aí quando você vai ver o médium é afeito ao arrependimento dele. Quer dizer, qual o nível de imparcialidade? Então isso é conspurcação. Isso é deturpação. Isto é misticismo, porque muitas vezes, na verdade, o médium que quer falar alguma coisa e está assinando o nome de espírito. É muito comum encontrar isso por aí. Então, esse selo, trazendo sob o ponto de vista moral, ele é extraordinário, porque são as suas conquistas, que os espíritos estão vindo aqui dizendo assim, vamos trabalhar, vamos começar a tirar o selo, vamos abrir a carta para você utilizar esses recursos de forma a favorecer, principalmente aqueles que estão necessitados de carinho, de consolo, de apoio, de terapêutica. Este é o foco da espiritualidade. Atender às carências. Esta é a essência da caridade. O resto é acessório, gente. É debate acadêmico, ou pretensamente acadêmico, porque costuma-se usar os termos acadêmicos, mas de critério científico, absolutamente nenhum. Denise está querendo falar. Bom dia, amigos do chat, novamente. Nosso agradecimento pela audiência, tanto do Facebook quanto do YouTube. O Arnaldo está conosco esta manhã e fez a seguinte pergunta. Beto, essa visita que desperta o homem pode se dar tanto pela dor quanto pela percepção do belo, do bem, do bom? Arnaldo, gostei da sua foto que você colocou no perfil. O Arnaldo colocou uma foto dele ele devia estar com 16 anos, com cabelo no ombro, rapaz. O cara era bonito. Ele é bonito ainda, mas era com aquele protótipo ele era bonito também. Então, pois bem. Arnaldo, obrigado. Santa Rita de Sapucaí deve estar fria, hein? Mas vamos embora. Seguinte. Livro Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, primeiro capítulo. Lá na questão que Kardec vai falar do caráter do Espiritismo, etc. Tem um trecho que é extraordinário. Aonde Kardec vai falar que no mal se encontra o remédio. No mal se encontra o remédio. Então, quando, pelo livre-arbítrio, nós empreendemos atitudes, palavras, ações, sob o ponto de vista do distanciamento, da desconexão da nossa real necessidade, que é cantada em verso e prosa pela nossa consciência, naturalmente, nós vamos pagar o preço pelas escolhas. A sua consciência está dizendo, cuidado, mas você troca os pés pelas mãos. Então, naturalmente, nós vamos colocar em risco a nossa caminhada. Se você está numa ilha, vamos lá em Trindade, é uma ilha que faz parte do contexto do Brasil. Trindade é um lugar extremamente áspero, inóspito, o que dezenas de pessoas já morreram afogadas, porque lá tem uma onda chamada onda camelo, que é uma coisa absurda. Do nada a onda bate nas pedras, leva as pessoas, enfim. Lá é uma ilha relativamente pequena, né? Com aqueles penhascos. Lá não tem porto, para desembarcar é complicado. Pois bem, então as trilhas lá, pessoas que visitam a ilha só com autorização da Marinha e com o objetivo de pesquisa. E quando eles saem em grupos, eles têm várias orientações, porque as trilhas são extremamente perigosas. Você pode escorregar, é morte na certa, enfim.
Aí eu brincava com minha filha que assistia comigo um vídeo ontem à noite, eu falei para ela, falei assim, olha, eu já fui muito aventureiro no passado, hoje as minhas aventuras são filosóficas. Se me pagar me pagar a passagem, garantir a minha permanência lá, eu acho que eu vou ter dúvida se eu vou. Principalmente quando a gente vai ficar mais velho, né? Você não quer se arriscar tanto. Porque se você subir para fazer as trilhas lá, você corre riscos. Então eu não estou entrando no mérito da questão da coragem ou da covardia, não. Eu estou falando sobre o cuidado. Se a pessoa se arvora em passar por aquela trilha e sabe dos perigos, se ela despencar e quebrar uma perna, machucar ou vir ao óbito, é o preço que ela vai pagar. Está de acordo? Então, a pergunta do Arnaldo é muito inteligente, como sempre. Obrigado, Arnaldo. Porque ele está falando que a visita pode se dar pelo anjo, pelos amigos espirituais, ou pela dor. Nós podemos dizer, pelos dois. Pela dor e pelo anjo. Só que a dor, ela é o preço que nós pagamos por viver perigosamente. Ficou claro? O indivíduo está doente hoje porque ele onerou. Ele está com carências, é porque ele abusou. Ele está com fartura, é porque ele pode ter abusado. Está tendo uma novidade de uma segunda chance. Então, Arnaldo, a vida é espetacular nos seus mistérios, que o Espiritismo vai abrindo para a gente. Porque nós temos é que desconstruir essa ideia de que a dor é para pagar. Você pode sentir-se compromissado com alguém, porque você tirou oportunidades. Aí você pode até, em tese, dizer que é um débito que você tem. Mas, na verdade, é um compromisso que você pode resolver de N forma, seja com ele ou seja com o outro. Não necessariamente com ele. Agora, você por laços, por carinho, por amizade, você pode optar, não, eu quero contribuir com ele. Então é o abraçar o dever, sabendo que aquele caminho é bom, vai te favorecer, você vai desenvolver a sua inteligência abstrata, a cristalizada, você vai implementar recursos na sua memória, você vai estar trabalhando dentro do seu universo íntimo. Então, Arnaldo, eu espero ter conseguido responder, mas agora nós temos uma tarefa hoje, porque o anjo jurou, né? Não é o juramento do anjo? Jurou por aquele que vive para todo sempre. Então, o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, versículo 5. Levantou a sua mão ao céu, e o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu. Ô, meu amigo Júlio, diga. Eu estou com vontade de ir lá no Antigo Testamento, antes de entrar na interpretação. Vamos. Você topa? Então abre para nós aí Lá o livro nosso Êxodo. amigo Moisés. Vamos buscar Moisés. Êxodo, capítulo 6. Ô Júlio, leia para nós o verso 1 ao 8. Êxodo capítulo 6, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto.
Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó. E vos-la darei por herança. Eu, o Senhor. Repete para mim o versículo 8º. 8º. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vos-la darei por herança. Eu, o Senhor. Então o Senhor levanta a mão. Não é isso? Sim. O texto diz assim: e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu. Associa para nós, Júlio. É o anjo. Aí nós estamos falando aí de aspectos interiores, né? Porque o Senhor é o. No nosso plano da intimidade, o Senhor é a razão. O Senhor é a ideia, o Senhor é a filosofia. E a revelação vai nos trazendo concepções mais elevadas, mais sutis, que vão sendo trazidas para o plano da intimidade. Então nós levantamos a mão ao céu, clamando pelo auxílio. E os céus respondem, e então nossa mão se levanta, propondo que agora vamos operar. Eu me lembrei dessa mão que levanta o céu, eu lembrei de Emmanuel. Emmanuel tem um texto que vai dizer mais ou menos assim: os homens clamam aos céus por ajuda divina, pelo auxílio do alto. E os céus clamam a Deus que lhes dê braços na terra para dinamizar o ensinamento, para multiplicar o... Então o nosso trabalho não é o trabalho da alienação, de nos projetarmos para um plano completamente abstrato e aí permanecer. Não, é o plano da ação. Esse Senhor aqui é o Senhor do plano interior, porque nós vamos receber a visita do Senhor quando a nossa intimidade se abre. Não vai haver uma intervenção miraculosa de fora para dentro se nós não estivermos preparados, porque essa intervenção vai causar confusão e desordem. Vamos lembrar que quem subiu no Monte Sinai foi Moisés e sozinho. Moisés não subiu com todo mundo. Então o trabalho é individual. Essa terra aí, evidentemente, que a terra... E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, e eu, o Senhor. A terra é Canaã, né? A terra é Canaã, que é a terra do coração. Então os judeus, os hebreus se empenharam numa luta no plano físico para conquistar uma terra física, que faz parte do processo natural, mas a terra a qual se refere às revelações, de onde deve emanar leite e mel, até para alimentar uma humanidade bastante complexa, é a terra do coração. E nesse processo de alimentar uma humanidade complexa, quem está se alimentando efetivamente é quem abre o coração. Porque aquele que tem, mais se dará. Ou como o texto que você gosta de citar do Emmanuel, né? É distribuindo o que nós temos. Eu não sei se você alcançou. Temos o que damos. Não sei se alcançou aí o que você queria dizer aí, que você me pegou na curva. Mas eu não queria nada, é o anjo do Senhor que está aqui que deu que para falou arrumar pra você aí, falar. entendeu? E você viu que eu dei volta procurando... Ele foi lá no Egito, passou pelo Nilo, atravessou, viu Karná. Eu procurei etc. aí, qualquer coisa aí. Pois bem, mas assim, vamos voltar. O Antigo Testamento é extraordinário. Quem sabe nessa encarnação ainda a gente vai fazer um estudo do livro Gênesis, porque nós tivemos a oportunidade de ficar muitos anos com a Honório estudando Gênesis.
Gênese. Aqui com Kardec nós estudamos a Gênese, tá? Só para informação. Pois bem, o Senhor vai guiar o povo na direção, né, para a terra de Canaã, é a terra prometida do coração. Último capítulo do livro Apocalipse. Nós vamos chegar na Canaã estudando Apocalipse. Pois bem, que é a terra do coração. É o reino de Deus que Jesus se referia, que não vem por aparências, por coisas externas. Nós precisamos de trabalhar no mundo, mas sem desconectar com as coisas do Espírito. Esse é o desafio. Pois bem, então, o Senhor vai guiar o povo na direção da terra prometida. Então, Deus está te guiando para conquistar a terra do coração. Ficou claro isso? Repetir só para fixar. Que Deus é esse? É o Senhor lá de fora ou a manifestação dele dentro de você? Podemos dizer os dois. Os dois. Porque Deus está dentro de você. Você não tem a fagulha, a centelha divina? Então todas as suas necessidades de crescimento são de ordem divina. Todos os seus impulsos nobres são divinos. Vêm da essência. Mas Deus está em toda parte. E a lei do progresso e o convite para que você ande na direção dessa terra, ele vem pelo pensamento de Deus através do fluido cósmico universal estudado por Kardec. O som, ele atinge os seus ouvidos. O que transporta a vibração do som? Não é o ar? É ou não é, Júlio? Sim. O que transporta o pensamento de Deus para você? É o fluido cósmico universal. É a matéria primitiva que a ciência ainda desconhece. Então o convite para você caminhar vem de fora, mas é necessário que haja reflexão interna para que você adere a esse convite. Olha, quer ver como que o Evangelho ajuda? Vamos lá. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 28. Jesus diz assim. Preste atenção, Rosário. Aperta o cinto. Ajusta na cadeira que eu vou ligar a nave. E agora o nosso negócio, nós queremos é mexer com ET. Né? Extraterrestre. Se for de Varginha, tá bom, né? Ah, tem Varginha. Quando a gente viajava pela União Espírita Mineira e ia para Varginha, a gente parava o ônibus lá na entrada da cidade, a gente brincava. Mas agora vamos orar pelo mentor, o ET. Pois bem. Então é o seguinte, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então o sol do Evangelho, que é a manifestação do pensamento do Cristo, ele o tempo todo está dizendo, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Só que é silencioso. Esse trovão clama como um leão. É silencioso. Silencioso. Porque para você ouvir, você tem que ligar o equipamento. Você tem que, numa nave... Ô, Júlio, eu estou achando que nós estamos recebendo hoje, não é visita de espírito, não é de ET mesmo. Pois bem, numa nave você tem que... Você lembra quando o Dr. Smith apertava o botão e desligava o campo magnético? Aí virava, os monstros entravam, a confusão. E ainda falava assim, nada tema, com o Smith não há problema. Poxa, com o Smith nada tema. Pois bem, ele desligava o campo magnético. Aí a porta abre, né? Então vamos dizer assim, para você ouvir Jesus, você tem que apertar o botão. E esse botão, você pode apertá-lo pela dor que o Arnaldo lembrou, ou pela sua predisposição de ver mesmo, abrir a percepção. Você está vindo aqui, Fernanda, sábado de manhã. Parabéns. Porque você está se esforçando para abrir os seus horizontes,
seu entendimento. Muitos gostariam e não podem. Muitos outros nem entendem que devam, certo? E existem muitos também que fazem de tudo para você não vir, para nenhum de nós estar aqui. Foi fácil chegar aqui, Gino? Quantos empecilhos você teve que vencer? Quantos campos magnéticos que você teve que atravessar para você ter conseguido chegar aqui? Então, graças a Deus, a vida oferece para nós um campo para operar. Aí entra uma questão importante. Qual o Senhor que nós vamos seguir? Aquele Senhor que vai nos levar para a terra do coração, que é a Canaã prometida, ou aquele Senhor que vai nos levar para dentro de nós mesmos, na terra das complicações? Cita aí uma terra da complicação. Terra das paixões, Não é? Aqui, o deserto interior, né? Vamos ficar no Egito. O deserto interior. Você me fez peregrinar pelo deserto. O ET. Eu fiquei rodando em círculo dentro daquele deserto ali, custei achar uma saída. E agora quer voltar para lá, pô? Vamos voltar para o Egito. E logo no capítulo 6, no capítulo da complicação, nós estamos no 6º milênio aí. 6º milênio, capítulo da complicação. Vamos voltar para o Egito? Extraordinário. Por quê? Vamos lembrar, nós já citamos aqui em outros estudos. Por que o povo hebreu foi para o Egito? Lembram da história de José do Egito? Que foi vendido, que os irmãos tinham inveja dele. Estão lembrados da história? Que ele foi vendido, eles colocaram ele numa toca, né? Numa toca, aí salteadores ou mercadores acharam, venderam ele. Ele foi lá para o Egito. Na verdade, eles o julgaram num poço. Num poço. Como se fosse um abismo. E aí ele foi parar no Egito. Chegou no Egito, a vida, a providência divina, imagine no meio de milhares de pessoas, a providência divina colocou José na cadeia, e na cadeia ele começa a fazer previsões. Foi José isso? Era o caçula? Era o caçula. Dos 12? Isso. Então depois de um grande processo intelectual. É a geração que está chegando. Aí vem um homem novo nascendo e eles encerraram no... Os homens velhos, os irmãos dele, não queriam que ele progredisse. Tinham inveja dele. Foi importante. Então, estamos voltando um pouco ainda. Aí, pelo fator da inveja, como aconteceu com Abel, Caim não matou Abel, a história é a mesma. Mesmo movimento. É o mesmo movimento. Aí ele é vendido, tal, vai parar, ele começa a fazer previsão, porque ele era médium, né? Ele começa a fazer previsão e essa notícia chegou para o faraó. O faraó era místico, que era característica do povo egípcio, porque a mediunidade era comum, era prática, tanto nos templos quanto na rua. E aí o que acontece? Ele vai parar junto do faraó. Pô, ele virou o cara, né? Ele virou a figura de destaque, porque as profecias dele se cumpriam. Foi enxertado lá no tronco do faraó. Ele foi enxertado no tronco do faraó. Ele caiu nas graças do faraó. O que acontece na sequência? A família começa a ficar em dificuldade, porque expulsou a possibilidade de melhora. E a família não sabia que José estava no Egito. Ou sabia? Aí eu estou na dúvida. Não sabia porque... Não sabia, né? Não. Pois é. Aí eles vão para o Egito para pedir ajuda, porque eles estavam passando dificuldades. E aí se descobre, dentro desse contexto que vocês estão apresentando, se tiver alguma incorreção histórica, quem está em casa me perdoe. Mas o que importa é o seguinte, que em função dele ter caído nas graças, acabou que chegou na mão dele a decisão se o faraó deveria ou não aceitar a família dele, que era o povo hebreu. E ele, por um ato de misericórdia, intuitivo, porque não foi à toa que ele estava ali naquele processo, ele dá o veredito lá para o faraó. Né? Ou melhor, ele dá o conselho e o faraó dá o veredito, para ser correto.
Aí tudo começa. 400 anos o povo hebreu se desenvolvendo, se multiplicando, né? Lá no contexto da civilização egípcia, que era a mais poderosa da época. Agora, o fato interessante é que eles foram acolhidos e se desenvolveram. Eles foram procriando. A raça foi aumentando debaixo da asa do faraó egípcio. Então, há um movimento positivo nesse processo. Porque, como a história é contada sob o ponto de vista, geralmente, judaico ou cristão, não é? Dá-se a conotação que os egípcios eram os vilãos. Porque Moisés foi libertar o povo que se tornou escravo, aquela história que nós conhecemos. Mas no início não era assim. Não. Não era assim. Eles foram acolhidos com bênçãos. Como eles foram procriando, foram aumentando a raça. No Egito precisava de mão de obra, eles precisavam de se manter. Eles foram se ajustando no contexto, não é, industrial, comercial da época. Só que chegou num ponto que isso foi entrando num declínio e eles se tornaram escravos. Aí a mão de obra barata eram quem segurava, quebrava a pedra, foram aqueles escravos, que na verdade eram escravos hebreus e escravos também de outros lugares, dentro da ideia do Império Egípcio que foi crescendo. Pois bem, o que isso tem a ver conosco, Caso Aberto? Sim, tem sim, porque Deus vai levantar a mão. Então, define o seguinte: 400 anos de um período, de um ciclo, que na história da civilização foi extremamente importante para a gente hoje estar estudando essa matéria. A definir que nós temos etapas na evolução em que nós embrenhamos, acolhidos pela misericórdia, vamos tendo oportunidades, vamos ser levados para a escola, Tebas, lidar com sacerdotes, vamos ser iniciados, vamos ter oportunidade de rever uma série de contextos, depois vamos trabalhar, vamos ter que colocar em prática, até que chega num ponto que esse ciclo vai exaurindo. Toda ascensão, ela caracteriza posteriormente declínio. Então houve um declínio dessa ascensão do povo lá dentro do contexto egípcio. Até que Deus, que está se movimentando intimamente, na intimidade de cada um, envia anjos. Moisés foi um anjo para eles. E onde que Moisés foi preparado? Na academia egípcia. Então, a construção de toda a doutrina judaica, ela foi estabelecida em função do conhecimento egípcio. Está caminhando a história? Nós vamos chegar no evangelho que nós estamos estudando aqui. Essa base toda aqui é egípcia. Base toda egípcia. Os fundamentos, viveu no Egito, Hermes, que depois de morto ele foi deificado, né? Se tornou o deus Tote. Semana que vem, se der, a gente fala. Ele ficou conhecido na Grécia, esse deus, como Hermes Trismegisto. Sabe o que significa Trismegisto? Que ele foi iniciado 3 vezes. O que significa isso? Para se tornar um sacerdote, o indivíduo tinha que passar por um processo de iniciação violento, para ele atingir o grau máximo. O grau máximo. A iniciação é um processo em que o indivíduo vai colocar em prática todos esses preceitos de uma forma a definir um estado de consciência diferenciado. Ele vai desenvolver sensibilidade. Ele vai trabalhar N coisas, N questões íntimas, sob o ponto de vista do testemunho. Então não era fácil chegar no grau máximo de iniciação. Muitos até morriam durante o processo,
Porque o indivíduo tinha que passar pela abstinência de N coisas, ficar tanto tempo assim, acolá e etc, etc. Estudando, aprofundando nas matérias, estudando psiquismo, mediunidade, obviamente com a conotação da época, com o conhecimento da época. Então Hermes era considerado, ele foi iniciado 3 vezes. Tamanha envergadura moral e espiritual deste ser. O que Hermes trouxe para a humanidade? Puxa vida, hein? Kardec dá um trabalho para a gente, não dá? Hermes trouxe a chamada teologia primitiva. A base de todas as religiões do mundo foi Hermes que trouxe para a humanidade. Com princípios simples, que a gente estuda ele aqui. Por sinal, eu falei para o Júlio essa semana que Emmanuel é um profundo estudioso de Hermes. Porém, o Emmanuel fala de Hermes com a linguagem de Jesus, no ponto de vista filosófico do Evangelho. Quais são os princípios que Hermes trouxe? Fica para a semana que vem, né? Fica para a semana que vem, porque senão eu vou ter muito trabalho de falar do mentalismo, do mundo mental, a casa mental e etc, etc. A questão da dualidade, polaridade, gênero, as forças do psiquismo que sobem, que descem, tudo isso que a gente fala aqui. Hermes. Nós vamos citar agora rapidinho, eu vou pedir o Júlio para ler daqui a pouco, Daniel, que também vai trabalhar no Antigo Testamento a mão que se levanta e que traz uma equação que a gente estuda aqui de vez em quando, do tempo, os tempos e metade de um tempo. Então, o Antigo Testamento foi escrito sobre bases do misticismo puro que Hermes trouxe. Os números. Os judeus transformaram esse estudo na chamada Cabala ou Cabalion. E no meio judaico, para se estudar essas matérias, tinha que ser aqueles que eram considerados mais elevados. Olha para vocês verem como são as coisas. E a gente no Espiritismo discute isso nas reuniões públicas, lá no Grupo Sheila, aqui na FIAC, na internet, quando a gente está falando sobre livre-arbítrio, quando a gente está falando de consequências, quando a gente está falando da influência dos espíritos. Está nesses princípios herméticos. Então o anjo nos visita para nos ajudar a tirar o selo, Júlio. Sem dúvida. Então ele está, Deus, resumindo, está nos guiando para a gente entrar no Egito, para a gente ser acolhido pelos princípios dos sacerdotes, porque Jesus é sacerdote. Aí ele vai te dar o pão. Qual que era o alimento básico no Egito? Pão. Pão, trigo, cevada, né? Alimentos. E você vai se especializar nas matérias. Mas vai chegar um tempo que depois de trabalhar essas matérias, você será convidado para viver uma outra circunstância histórica. Você vai, porque no Egito a gente também vive em sociedade e a gente se corrompe. A sociedade egípcia, nas bases, havia as corrupções que embrenharam no tempo. Então Deus vai dizer assim, olha, todo exagero, todo remédio bebido em excesso, ele se torna veneno. E isto que aconteceu naquele período, foi ou não foi, Júlio? Uhum. E Deus vai entrar em cena, Moisés vai vendo os exageros da intelectualidade. Olha o que acontece no mundo de hoje. Vejam se a nossa sociedade materialista, ela não é a sociedade materialista dos egípcios, em busca das construções faraônicas, embora a essência delas eram boas. Você nasce, você, por mais princípios bons que você traga, que a sua família te ofereça, você irá para a sociedade, e na sociedade você será convidado o tempo todo para ser corrompido. Para se corromper. Uhum. Quer um exemplo? A cultura. Eu falei isso quinta-feira, não foi? A cultura é para cultuar o belo, cultuar os costumes bons.
Esta é a essência da cultura, sob o ponto de vista grego, não é? A essência do que é bom, a música, a arte, a beleza. Aquele texto que você cita também de Paulo, da gravitação, ele também fala disso. Tudo isso é cultura. Aí você coloca, vira costume, o costume é cultural. Mas aí a gente quer ver, olha como que é fácil entender. Como que muitas vezes a gente vê as palavras, escuta, lê, mas não sabe do que se trata. A gente passa por cima das coisas. Então, etimologia ajuda muito a gente a entender. Qual é a cultura que é fomentada no Brasil? A cultura brasileira. Então, nós temos num país continental diversas culturas regionais. Olha que barato. Tem a música do Nordeste, a música do Sul. A comida do Nordeste, a comida do Sul. Estou no extremo, tá bom? Extremo. Porque eu não vou falar da comida mineira, porque aí é show de bola, né? Aí a gente... Aí é o supra-sumo. Aí é o supra-sumo de um feijão tropeiro, hein? Hoje eu vou buscar um feijão tropeiro. Hein? Um arrozinho soltinho, né, com quiabo, vai aí, uma covinha com alho, hein? Cultura mineira. Chico Xavier adorava frango a molho. Frango a molho pardo é o ideal. Depois eu conto para vocês qual que era o jeito que o Chico gostava de comer frango. Pois é, que a empregada dele contou, a Donda, né, contou numa reportagem no Globo, eu não esqueço disso. Pois bem, então existe a cultura que fomenta a arte. Fazer comida é uma arte. É, não é? Dançar é arte. Poetizar e etc., cantar, arte, cultura. Que está nos projetando para a parte espiritual. É espiritualidade na Terra, é cultura. Mas se no meio da cultura divina há os frutos teratológicos, que são tidos como cultura. Mas, na verdade, não são culturas. É o culto ao hedonismo, ao prazer, à sensualidade, aos disparatos, aos exageros. E que são intitulados cultura. Mas não se cultua a parte superior. Enaltece o inferior, sem dar exemplo para não correr o risco de cometer algum exagero. Porque eu não tenho habilidade para falar desse assunto. Porque nós estamos no meio da cultura e da chamada contracultura. Cada um aí vai tirar a sua conclusão. Oi? Ô, Vânia, novamente eu vou dizer que é o ET de Varginha que está querendo dar nó na nossa cabeça. Ô, Júlio, um só Senhor, Emmanuel, desmarcou ali, marca ali para mim. Um só Senhor. Lição 142 do livro Caminho, Verdade e Vida. Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Emmanuel diz assim: se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidades nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que devem servir. Olha para vocês verem. Os cristãos dos primeiros tempos foram legítimos seguidores, apóstolos e mártires. Deram a vida. E todas as vezes que nós lembramos deles, nós ficamos perguntando assim, eles deram a vida e o que a gente dá? Qual que é a nossa cota? Para ser fiel. E ser fiel não é vestir a roupa de santo, não é ficar vindo para o centro, saindo para todo lado falando que é espírita, fazendo palestra para todo lugar, né, Júlio? Eu fiquei sabendo que tem um companheiro nosso aí que a agenda dele tem 400 palestras no ano. Difícil. Aí eu falo assim, e o filho? E a filha?
E a esposa? O indivíduo só fica trancado dentro do escritório escrevendo livro. E aí o mundo está aí, nessa E o mundo? dificuldade. E o sofrimento aí fora? Então, eu estou só citando isso, porque eu não estou falando dos sacerdotes com vida certa, né? Os sacerdotes de antigamente, ou até hoje, que vão casar com Jesus, né? Ou casar com Maria, depende do gênero. O povo interpreta tudo no pé da letra. Aí larga tudo e vai viver. E juram, juramento, né? Juram que estão seguindo. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se alinham na marcha diária. O vício e o dever. O Júlio citou terça-feira aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual que é a virtude da sociedade? A virtude é a atividade intelectual. E é o vício? É a indiferença moral. Isso é de Lázaro. Então significa que nós estamos viciados na intelectualidade e falidos no dever a cumprir. Porque o sofrimento aumenta e a gente fica encastelado em busca só do saber. Emmanuel diz que o saber é o caminho. A sabedoria é o caminho, para ser exato. Mas o amor é a luz. Temos que unir os dois. Sabedoria e luz. Eu não vou ler o texto todo para não cansá-los, porque o tempo está caminhando. Mas o final ele diz assim: somos servos dele, do Cristo. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes, com humildade. E para isso é necessário fugir do mundo. Se o Emmanuel falasse isso, eu ia dizer: Emmanuel, fica com o Chico, porque eu estou seguindo. O Emmanuel não fala isso. O Emmanuel fala assim: e para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço, nos círculos de luta, em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal. A existência carnal é transitória. Não esqueçamos isso. E se é transitória, reflita sobre o depois. O que você pode fazer agora? Porque o Geraldo Vandré, final da década de 60, escreveu: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Cuidado com essa história de depois, porque depois o café esfria e a flor que você pode dar agora para ser recebida por uma mão aquecida pela fraternidade, você pode deixar para depois dar e a mão que vai receber está gelada no caixão. Não deixe para depois, porque o café esfria. A oportunidade passa. Consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Moisés fez isso. Moisés foi diferencial. Foi ou não foi? Ele captou. E ele entendeu isso lá dentro do Egito. Ele estudou, ele estava no palácio, ele estava com os sacerdotes. Aí ele começou a perceber as injustiças. É como se nós estamos estudando Espiritismo e começar a perceber o seguinte: mas peraí, o que o Espiritismo pode favorecer para a minha mudança? Se não estiver favorecendo, significa que você não está entendendo realmente qual é a proposta do Espiritismo. Então levanta! Levanta, tu que dormes. É uma mensagem do Emmanuel. Tu que dormes.
é uma expressão do Evangelho, levanta tu que dormes e saia para fazer luz. Esse é o juramento. Essa é a proposta que nós estamos sendo convidados nesse desafio. Então, Júlio, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, e que vai e levantou a sua mão ao céu, representa dominar o mundo íntimo, porque o mar representa, olha para vocês verem que interessante, o mar representa o lugar que você vai operar, as consequências do seu trabalho. A terra é o mundo íntimo. Então significa que você tem que trabalhar na terra interior, estudando, refletindo, escolhendo, tudo aqui. Mas a vida vai te chamar para o mar, lá fora. Então o que você trabalhar aqui dentro vai ter repercussão lá fora. Então é a mão no trabalho. Por isso é que o anjo levanta a sua mão ao céu. E o levantar a mão ao céu é uma súplica. E como o Honório afirmara, pode colocar para mim, uma súplica, levanta a mão para recolher a orientação para a operação. Precisamos levantar a mão o tempo todo. Moisés levantou a mão, ou melhor, Deus, né? Está dizendo. Você está falando de Moisés, olha o que eu estou escrevendo aqui. Ó. Tá. E Moisés conjugou o intelecto e o amor para auxiliar o povo, vencendo a indiferença moral, porque foi criado no palácio. Podia ter ficado sossegado no palácio. Podia. Então, Deus disse para Moisés sobre levantar a mão e guiar para a terra prometida. Texto lido do Êxodo. Então, nós precisamos de levantar a mão para pedir ajuda. Levantar a mão. Lembram da saudação dos romanos? Ave César? Que depois se tornou de uma forma complicada, ou até o Heil Hitler, é o ponto de vista negativo. Mas o soldado romano, quando levantava a mão e falava Ave César, ele estava definindo o quê? Eu te respeito, César. O que queres de mim? Eu sou soldado de César. O soldado romano tinha a caracterização fundamental de fidelidade, amor à pátria, amor a Roma. Roma era tudo. Patriotismo. Então, e como há o respeito, no seu sentido aqui positivo, sobre as bênçãos da espiritualidade, é como se o anjo levanta a mão para o céu e fala, Senhor, eis-me aqui. O que queres de mim? Esse ato me orienta. O que queres de mim? Eu te reverencio. Não vai ser o meu eu inferior que vai falar alto, não. É o meu eu superior. Pegaram aí? Porque o meu inferior vai dizer assim, não vai no estudo Apocalipse hoje não, sábado. Hoje é dia de ir pro clube. Agora não está fazendo mais frio, né, Denise? O povo não está debaixo do cobertor mais não, porque as semanas passadas aí a gente conversava com o pessoal nosso aqui assim, ó, você que está em casa acompanhando o Apocalipse debaixo do cobertor, que bom, estamos aí com você, nos receba com carinho. No final do estudo eu falei assim, levanta daí, amigão, tira o cobertor, olha o sol, vamos trabalhar. Fidelidade. Então nós levantamos a mão para o céu, continuando, com a predisposição de trabalhar. Levantou a mão para recolher a orientação para a operação, tanto no mar quanto na terra, lembrando que o que está edificado na terra do coração se exterioriza no campo operacional que é o mar. Quando levantamos os olhos, queremos ver. Quando levantamos a mão, pedimos força e disposição para fazer. Bonito isso. Honório Abreu. Repito. Quando levantamos os olhos, queremos ver. Quando levantamos a mão, pedimos forças e disposição para fazer. E a mão aqui está sendo levantada na direção de Deus. Porque você pode levantar a mão para dar uma bofetada também. Então depende
do que move o levantar a mão. Lembrando que tudo existe dois lados. O positivo, o negativo, o macho e fêmea, marido, mulher, dia e noite, magnetismo, eletricidade. São facetas duais. Estamos aqui refletindo. Depois vamos sair para trabalhar. Essa mão levanta-se pela manhã pedindo: Jesus, me oriente. Agora, os espíritos que nos visitam nesta manhã, o que vocês vieram trazer? Que eu possa ter a condição de compreender, de decodificar e sair para o mundo para pôr em prática. Porque agora chegou o momento. Júlio. Essa conjugação aí do intelecto com o amor em Moisés é extraordinária, porque vou voltar nesse assunto. Moisés poderia ter permanecido no conforto do palácio, usufruindo dos bens, dos recursos, mas ele se compadeceu do povo, né? Então ele sobe ao monte, recebe a orientação divina, se ilumina e vai ajudar o povo que estava na dificuldade, na penúria. Então, é o nosso símbolo, né? O Moisés é o nosso símbolo, o símbolo do intelecto desenvolvido, o intelecto iluminado, e a grande massa heterogênea do mundo aguarda a ajuda. Vamos lembrar que Moisés era um só, e dizem que eram 6 milhões, né, de judeus, né? Tem um número, não sei. Moisés era um só que ajudou toda uma coletividade de milhões de judeus. Nós, às vezes, não é, no caso aberto, a gente, nos nossos intercâmbios de ideias, a gente se assusta com, por exemplo, qual a porcentagem de espíritas no mundo? Representa aí um Moisés e uma coletividade de... Mas o que nós espíritas estamos... Eu me lembrei daquele brado que você citou muito, do brado daquele médico com relação ao suicídio. Então nós somos quantos espíritas em relação à humanidade? Sempre me lembro daquela frase do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no Vim Destruir a Lei, que o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. Agora a alavanca é abstrata, que é a filosofia. Quem vai mover a alavanca somos nós. Então na prática nós somos as alavancas. Então o que estamos fazendo no mundo para alavancar potencializar o progresso moral da humanidade? E nós estamos vendo que nós estamos, como coletividade espírita, nós estamos meio que perdidos nesse mar, alienados. Né? Nós perdemos o mar da indiferença humana, das facilidades que a humanidade conquistou. Estamos meio perdidos aí nesse mar. Então, uma reflexão aí para nós importante, viu? Vou levantar, estamos com o pé no mar, o pé na terra, o braço levantado. Os filhos do Calvário sofrendo, grande dificuldade, grande sofrimento, grande alienação, grande loucura, grande desequilíbrio. Mas, entretanto, nós vemos aí que está faltando aí uma fermentação positiva. E aí, Júlio, foi muito bom essa sua intervenção, porque nós tínhamos sido orientados hoje pela manhã para trazer uma reflexão de Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, que tem tudo a ver com esse juramento do anjo, que vai ser muito explorado mais para frente ainda, tá? Hoje a gente estamos só preparando o terreno para o versículo 6º. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, na lição 163, intitulada No Plano do Bem, diz assim, citando Paulo, Efésios 4:28, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, já que o Júlio levantou essa sensibilização de Moisés quanto ao sofrimento do povo, e também
se referindo a todos os mártires, porque Jesus é o coordenador e ele trabalha com a sensibilização da humanidade. Então, se eu falar que Jesus veio aqui, ele se sensibilizou, eu estarei sendo leviano com a proposta dele, que é magna. A proposta dele é de amor. A sensibilidade já está embutida, então ele não veio aqui e ficou sensível. Moisés ficou sensível. Diferente. João Batista ficou sensível. Elias ficou sensível. Todos os grandes espíritos, eu não gosto de falar grandes espíritos, todos os missionários que vieram à Terra com missões grandiosas, aí sim, eles se sensibilizaram. Allan Kardec se sensibilizou. As pesquisas hoje já nos mostram mais elementos, inclusive essas biografias antigas de Kardec vão ter que serem reescritas. Porque tudo que vocês lerem sobre a vida de Kardec precisa de ser revisto. Porque tem muitas ilações que não existem. Kardec era órfão de pai e de avô. Mortos, um na guerra e o outro na Revolução, decapitado. O Kardec foi criado pela mãe e pela avó. Uma criança sem pai. Então ele viveu a angústia de não ter pai. Kardec, a família teve condições de mandá-lo para Iverdão para estudar. E lá ele foi viver com um humanista chamado Pestalozzi, que tinha profundas experiências, importantes experiências com as crianças. O primeiro trabalho de Pestalozzi foi com criança pobre, carente. Então, Kardec se sensibilizou com a dor humana. Contam os espíritos, por exemplo, Humberto de Campos, que Kardec tinha dúvida qual seria a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Aí, uma certa noite, ele olhando no vitral da janela lá, né, uma noite, uma chuva, a noite, fria, neve, Paris. Ele vê um andarilho perdido. Ele ficou assim, puxa vida, esse indivíduo está congelado ali. Aí ele falou assim, qual que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Ele ficou olhando para aquela cena. Ele falou assim, o que aquele indivíduo precisa? O que a humanidade precisa? Deus. Então foi essa a intuição que ele teve, e assim ele escolheu a organização do início do Livro dos Espíritos. O que é Deus? O que é a vida? Filosofia pura, escrita sobre o impacto da dor da humanidade. Então, Júlio, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, é tarefa para quem está realmente percebendo o processo que vivemos como indivíduos e como coletividades. E o pouco faz muito. Fermento leveda. Pouco do fermento leveda a massa inteira. Então, nós sabemos que a humanidade, para colocar o evangelho em prática, ela vai precisar de quantos centenas de milênios pela frente para chegar num grau máximo. Mas o que estamos vivendo agora é uma tarefa extraordinária em que o conhecimento está sendo produzido em diversos tipos de mídia, de elementos, para que o mundo receba essas informações. Porque com o conhecimento você pode. Você pode tudo com conhecimento. Inclusive dizer, eu vou melhorar. Imaginem o mundo oriental, a Ásia, com a compreensão do Espiritismo, o que esses homens podem fazer? Outro dia eu vi um dos líderes políticos do Brasil dizendo assim, vocês já viram japonês pedindo esmola na rua? Você já viu?
Qual que é a reflexão? Que os japoneses que estão aqui estão trabalhando, estão produzindo. Então por que nós pedimos esmola? Não vou discutir que esse tema aí vai dar centenas e centenas de horas de muitos debates. Mas nós estamos falando do quê? Da força de vontade, da força do trabalho, do conhecimento e de oportunidades que podemos sim movimentar para obter. Mas muitas vezes nós somos passíveis até uma das características culturais do brasileiro. Querer receber pronto. Tem pessoas que não têm condições, que estão na miséria profunda. Eu não estou entrando nesse mérito. Entenderam? Não estou querendo polemizar. Mas eu estou querendo dizer para nós que estamos discutindo a questão da nossa mudança e de um mundo melhor. É necessário trabalhar. Trabalhe. Paulo de Tarso está dizendo. Paulo de Tarso nunca dependeu de ninguém. Paulo de Tarso, depois que virou a vida dele, que ele tinha tudo o que ele precisava, ele era rico, que ele se envolve com a proposta do Evangelho, o Paulo abre mão da cultura, da contracultura, do status quo, ele abre mão de tudo para trabalhar pelo Evangelho. E ele foi viver como um tecelão, ele não queria dar despesa para ninguém. Ele levantava os próprios recursos e assim o fez, com as mãos. Olha o próprio Paulo dizendo. Paulo está falando da experiência dele, olha aqui. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Ele era tecelão. Ele está falando da memória que ele tinha, da experiência que ele trazia. E ele está dizendo isso para nós. Nós podemos mudar o mundo. O Paulo acreditou nisso. Paulo de Tarso, com a sua mensagem, auxiliou quantos milhões e milhões de pessoas a se aproximar do Cristo, do Evangelho. Então somos um grupo pequeno? Somos. Mas nós podemos. Nós podemos fazer a diferença. Porque quem pensa diferente faz diferença. Isso é um ponto fundamental para a gente entender. Seja sob o ponto de vista da intimidade, como do grupo no qual você é responsável, também, como também da sociedade. Porque quando alguém se soergue na humanidade, a humanidade inteira recebe estes influxos ou refluxos. Acreditemos na fraternidade, é o que o Emmanuel vem dizer. Olha aqui, o apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu há quase 2 milênios indicação das mais valiosas. Cada um, diz ele, trabalhe fazendo com as mãos o que seja bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Conclui Emmanuel a nossa reunião. Sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que se nos consagrarmos ao serviço, produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo à rebelião. Emmanuel. Repartir sem interesse, despojado da queixa, reclamação. Tem pessoas que tudo que faz reclama. É a reclamação ambulante. Não faz nem pit stop. Igual a Fórmula 1. Não troca pneu. Reclamação contínua. É o tempo todo reclamando. Ou então rebelde. Não aceita que o outro progrida. Não aceita que o outro adquira um bem. O tempo todo está assim. Por que tem? E eu não tenho. Isso é vaidade. Isso é egoísmo. Eu vou terminar a reunião narrando para vocês em 1 minutinho. Eu fui lendo aqui e os Espíritos me mostraram um painel. Possivelmente uma entidade que está aqui conosco. Eu vi uma cena de um indivíduo, 2 indivíduos
num quarto de hospital, enfermaria. E um deles, todo cheio de soro, levantando para ajudar o outro que está no leito de lá, colocando um pouquinho de alguma coisa na boca dele. Eu vi essa cena aqui agora. Que coisa maravilhosa que esse indivíduo está fazendo. Ele está fazendo a diferença. Ele está fazendo diferente, de uma forma tão especial que aquele que está lá, possivelmente abandonado, sem família, os enfermeiros não estão tendo tempo para ajudá-lo, mas tem uma mão amiga que está indo lá, colocando algo na boca dele, que pode ser um algodãozinho, que ele não pode beber água, um algodão molhado. Esta atitude muda o mundo, muito mais do que discursos, tolas vaidades, holofotes, purpurinas. Isso aí atrai, né? Intelectualismo barato. Queridos amigos, que Deus nos abençoe. Denise, Júlio. Hoje é sábado. Dizem que sábado é dia da alegria. Para mim, sexta também, segunda, domingo. Mas sábado é um dia da alegria. Hoje é sábado. Então, eu gostaria de convidar vocês mineiros a almoçar uma comida mineira hoje. E você que está nos outros lugares do Brasil, se tiver um self-service, quem sabe um franguinho com quiabo, não é? Ou um tropeiro, depois vai lá um cafezinho, né? Um pãozinho de queijo, enfim, que a gente possa deixar aí muita gente com água na boca. Agora você judiou do povo. Porque aqui em Minas a gente tem essa possibilidade, porque a cultura mineira é cultura de tropeiro. Aliás, mineiro, né, é que vai extrair, né? Vai buscar tirar da terra a riqueza que vai promover o progresso. O apocalipse em Minas é tirar do coração aqueles recursos sagrados do ouro. Como os alquimistas da Idade Média. Alquimista falava que queria transformar chumbo em ouro. Mas na verdade era só para despistar a Inquisição. Porque na verdade eles estavam ali, os alquimistas, estudando a transformação interior, para que a gente tire o ouro da terra do coração em nível de virtudes, de trabalho e de paz, como prêmio do bom combate, para nós mesmos e para aqueles que estão conosco. Que Jesus nos abençoe. Eu agradeço a presença de todos vocês que estão no chat, que vocês possam nos acompanhar, inscrever-se no canal da Rede Amigo Espírita, no YouTube, e também agora se inscreverem no canal Gênesis, que é o canal YouTube da Casa de Kardec. Nós estamos com um programa muito joia, né, Júlio? Revolução Espírita. Bacana mesmo. E daqui a pouco nós vamos colocar o Júlio para participar também dos nossos debates em torno da Revolução Espírita. Ele está achando que ia ficar fora. Aqui no meu canto. A gente só começa, daqui a pouco a gente vai inserindo todo mundo no processo. Muito obrigado a todos, e eu vou pedir que a prece final seja proferida pela nossa amiga Vânia, porque a Vânia melhorou. Ela estava tossindo, agora ela já está ótima. Faz a prece para nós, Vaninha.